I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bom, a questão 11 diz o seguinte: em uma cidade, a temperatura máxima registrada em uma segunda-feira foi 28,7 graus. No dia seguinte, a temperatura máxima foi 26,9 graus. De quantos graus foi a variação de temperatura máxima nesses dias? Então, devemos subtrair 28 inteiros e 7 décimos por 26 inteiros e 9 décimos. Bom, na subtração, devemos deixar os números com a vírgula sempre embaixo da vírgula e efetuar a subtração da forma que conhecemos. 7 menos 9 não pode ser subtraído, então iremos tomar um emprestado do 8, o 8 se tornará 7 e o 7 se tornará 17. 17 menos 9 resulta em 8, vírgula sempre embaixo de vírgula, 7 menos 6 resulta em 1 e 2 menos 2 resulta em 0. Então, a variação de temperatura nesses dias foi 1,8 graus. A questão 12 diz o seguinte: Ana pagou um produto em 3 prestações. A primeira no valor de R$ 229,50, a segunda no valor de R$ 321,75 e a terceira no valor de R$ 83,45 a mais que a primeira prestação. Ele pergunta qual foi o valor total que Ana pagou pelo produto. Então devemos primeiro encontrar o valor da terceira prestação, que foi R$ 83,45 a mais que a primeira prestação. Então, iremos somar esses dois valores. Então, para somar esses dois valores, devemos deixar sempre a vírgula embaixo da vírgula. 0 mais 5 resulta em 5. 5 mais 4 resulta em 9, vírgula sempre embaixo de vírgula. 9 mais 3 resulta em 12, fica o 2 e vai o 1. 1 mais 2 resulta em 3. 3 mais 8 resulta em 11. Então, fica 1 e vai o 1. 1 mais 2 resulta em 3. Portanto, a terceira parcela terá o valor de R$ 312,95. Em seguida, devemos somar todas as prestações, o valor da primeira, o valor da segunda e o valor da terceira. A vírgula sempre deve estar embaixo da vírgula. 5 mais 5 resulta em 10, fica o 0 e vai o 1. 1 mais 5 resulta em 6. 6 mais 7 resulta em 13. E 13 mais 9 resulta em 22. Então fica o 2 e vai o 2. 2 mais 9 resulta em 11. 11 mais 1 resulta em 12. E 12 mais 2 resulta em 14. Então fica o 4 e vai o 1. 1 mais 2 resulta em 3. 3 mais 2 resulta em 5. E 5 mais 1 resulta em 6. 2 mais 3 resulta em 5 e 5 mais 3 resulta em 8. A vírgula deve estar sempre embaixo da vírgula. Então, o valor total do produto será R$ 864,20. A questão 13 diz o seguinte: calcule o valor da expressão. Então, vamos ter essa expressão e iremos calcular o seu valor. Bom, nas expressões numéricas, devemos calcular sempre a multiplicação para depois calcular a soma. Então, a primeira multiplicação que vamos ter será essa: 2 décimos vezes 16 centésimos. E para multiplicar esses números, devemos armar
o algoritmo da seguinte maneira e multiplicar. 6 vezes 2 resulta em 12. Fica o 2 e vai o 1. 6 vezes 0 resulta em 0. Mais 1 resulta em 1. 1 vezes 2 resulta em 2. 1 vezes 0 resulta em 0. 0 vezes 2 resulta em 0. E 0 vezes 0 resulta em 0. Agora iremos somar esses valores. 2, 1 mais 2 resulta em 3. 0 mais 0 resulta em 0 e 0. A vírgula ficará localizado nessa posição. E para descobrir, devemos somar quantos algarismos após a vírgula os números que estavam multiplicando tinham. Então, o primeiro número tinha uma casa decimal após a vírgula e o segundo número tinha duas casas decimais após a vírgula. Então, duas casas decimais mais uma casa decimal resulta em 3 casas decimais. Então, o resultado terá 3 casas decimais após a vírgula. Então, iremos repetir na expressão 12 inteiros e 5 centésimos mais o valor da multiplicação, que foi 32 milésimos, menos 4 décimos, mas veja que temos também uma outra multiplicação, que é o 25 centésimos vezes 2 inteiros e 4 décimos. Então, para multiplicar, iremos armar o algoritmo e em seguida multiplicar. 4 vezes 5 resulta em 20. Fica o 0 e vai o 2. 4 vezes 2 resulta em 8. 8 mais 2 resulta em 10. Então fica o 0 e vai o 1. 4 vezes 0 resulta em 0. Mais 1 resulta em 1. 2 vezes 5 resulta em 10. Então fica o 0 e vai o 1. 2 vezes 2 resulta em 4. Mais o 1 resulta em 5. E 2 vezes 0 resulta em 0. Então iremos somar agora esses valores. 0, 0 mais 0 resulta em 0, 1 mais 5 resulta em 6 e o 0. Os números terão 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Então o resultado também terá 3 casas decimais após a vírgula. 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Então o resultado dessa multiplicação será 6 décimos. Bom, agora iremos somente efetuar as subtrações e as somas. A primeira soma que vamos ter será 12 inteiros e 5 centésimos mais 32 milésimos. O resultado será 12 inteiros e 82 milésimos. Veja que a vírgula sempre deverá estar embaixo da vírgula, na soma. Então, o resultado iremos adicionar na expressão 12 inteiros e 82 milésimos, menos 4 décimos mais 6 décimos. O próximo cálculo que vamos ter será uma subtração. 12 inteiros e 82 milésimos menos 4 décimos. Então, iremos armar o cálculo de forma que a vírgula fique embaixo da vírgula. Então, 12 inteiros e 82 milésimos menos 4 décimos será 11 inteiros e 682 milésimos. O resultado iremos adicionar no lugar desse cálculo. Então, será 11 inteiros e 682 milésimos mais 6 décimos. 11 inteiros e 682 milésimos mais 6 décimos terá o valor de... Então, iremos armar o cálculo da forma que já conhecemos, sempre a vírgula embaixo da vírgula, e iremos somar. 2, 8, 6 mais 6 resulta em 12, então fica o 2 e vai o 1. 1 mais 1 resulta em 2, e o 1, vírgula sempre embaixo de vírgula.
Então, 11 inteiros e 682 milésimos mais 6 décimos resulta em 12 inteiros e 282 milésimos. O resultado será o valor da nossa expressão. 12 inteiros e 282 milésimos. A questão 14 diz o seguinte: determinado plano de telefonia celular cobra uma taxa mensal fixa de R$ 38,20 e impostos de R$ 8,88. Além disso, cobra um valor de 65 centavos por minuto de ligação local. Se o consumo ao final do mês for de 53 minutos, qual será o valor total da conta? Então devemos primeiro achar qual foi o valor gasto pelos 53 minutos, multiplicando 53 vezes 65 centésimos, para depois somar mais os valores dessas taxas. Então iremos multiplicar primeiramente 53 vezes 65 centésimos. Iremos armar o cálculo dessa maneira. Iremos multiplicar 5 vezes 3 resulta em 15. Então fica o 5 e vai o 1. 5 vezes 5 resulta em 25. 25 mais 1 resulta em 26. 6 vezes 3 resulta em 18. Fica o 8 e vai o 1. 6 vezes 5 resulta em 30. Mais 1 resulta em 31. 0 vezes 3 resulta em 0. E 0 vezes 5 resulta em 0. Então agora iremos somar esses valores. 5. 6 mais 8 resulta em 14. Fica o 4 e vai o 1. 1 mais 2 resulta em 3. E 3 mais 1 resulta em 4. 3 mais 0 resulta em 3. Então a vírgula irá ficar entre o 4 e 4, pois os números que estavam multiplicando possuem somente 2 algarismos após a vírgula, pois o primeiro não possui nenhum. Então o resultado terá 2 números após a vírgula. Então o valor gasto por minuto de ligação foi R$ 34,45. Agora, o valor da conta será a soma de todas as taxas. R$ 38,20 mais R$ 8,88 mais R$ 34,45. Para armar o cálculo, a vírgula deve estar sempre embaixo da vírgula. E assim somar. Então o resultado final da conta será R$ 81,53. A questão 15 diz o seguinte: um motorista percorre 79,7 quilômetros em 1 hora. Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas se mantiver a mesma velocidade? Então iremos multiplicar 5 vezes 79 inteiros e 7 décimos. Bom, então realizando essa multiplicação, iremos organizar os números dessa maneira. Iremos multiplicar 5 vezes 7 resulta em 35, fica o 5 e vai o 3. 5 vezes 9 resulta em 45, e 45 mais 3 resulta em 48, então fica o 8 e vai o 4. E 5 vezes 7 resulta em 35, mais 4 resulta em 39. Então, ele percorrerá 398,5 quilômetros. Bom, a questão 16 diz o seguinte: calcule o quociente das divisões apresentadas. Bom, a primeira divisão que iremos ter será 1 inteiro e 4 décimos dividido por 5 centésimos. Então, para dividir dois números decimais, é necessário que esses números possuam a mesma quantidade de algarismos após a vírgula.
Se caso esses números não possuírem, devemos acrescentar o algarismo zero, de forma que os números fiquem com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Então veja que esse número possui um algarismo a menos do que esse. Então iremos acrescentar somente um zero. Agora ele possui 2 algarismos após a vírgula e esse número também possui 2. Feito isso, devemos desconsiderar as vírgulas e efetuar a divisão normalmente. Então iremos retirar essa vírgula e efetuar a divisão. 140 dividido por 0,05, que é o mesmo que dividir por 5. 140 dividido por 5 resulta em 28. Portanto, 1 inteiro e 4 décimos dividido por 5 centésimos resulta em 28. A próxima divisão que vamos ter será 6 dividido por 15 milésimos. Para dividir um número inteiro por um número decimal, devemos transformar o número inteiro em um número decimal, acrescentando a vírgula e zeros à direita, de forma que esse número possua a mesma quantidade de algarismos na parte decimal que esse número. Então veja que acrescentamos a vírgula e 3 zeros, pois o divisor possui 3 algarismos após a vírgula. Feito isso, devemos desconsiderar as vírgulas e efetuar a divisão normalmente. Então será 6.000 dividido por 0,015, que é o mesmo que 15. 6.000 dividido por 15 resulta em 400. Portanto, 6 dividido por 15 milésimos será 400. O próximo cálculo que vamos ter será 4 inteiros e 96 milésimos dividido por 1 inteiro e 6 décimos. Bom, para dividir dois números decimais, já sabemos como proceder. Devemos acrescentar o algarismo zero à direita da vírgula, de forma que os dois números que estão no dividendo e no divisor possuam a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Veja que iremos acrescentar 2 zeros no divisor para que ele fique com a mesma quantidade de algarismos na parte decimal que o número que está no dividendo. Feito isso, desconsideramos as vírgulas e efetuamos a divisão da forma que conhecemos. Então iremos desconsiderar essa vírgula e essa vírgula. Então ficará 4.096 dividido por 1.600. 4.096 dividido por 1.600 resulta em 2 inteiros e 56 centésimos. Portanto, 4 inteiros e 96 milésimos dividido por 1 inteiro e 6 décimos resulta em 2 inteiros e 56 centésimos. A próxima divisão que vamos ter será 73 centésimos dividido por 5. Então, para dividir um número decimal por um número natural, iremos acrescentar a vírgula no número natural e, após isso, devemos acrescentar a quantidade de zeros de forma que o número que está no dividendo possua a mesma quantidade de algarismos após a vírgula que o número que está no divisor. Então iremos acrescentar a vírgula aos 5 e mais 2 zeros, para que fique com a mesma quantidade de algarismos na parte decimal que o número que está no dividendo. Feito isso, iremos desconsiderar as vírgulas. Então iremos dividir 0,73, que é o mesmo que 73, dividido por 500. 73 dividido por 500 resulta em 146 milésimos. Com isso, concluímos que 73 centésimos dividido por 5 resulta em 146 milésimos. Na letra E, vamos ter 72 inteiros e 865 milésimos dividido por 10. O resultado será 7,2865 décimo de milésimos. Veja que a vírgula andou somente uma casa para a esquerda. Na divisão por 10, 100, 1000, 1 milhão, todos os múltiplos de 10, a vírgula irá deslocar para a esquerda a quantidade de zeros que o número tiver.
Veja que o 10 possui somente um zero, então a vírgula deslocou somente uma casa para a esquerda. 72 inteiros e 865 milésimos dividido por 100 resulta em 0,72.865 centésimos de milésimos. Veja que dessa vez a vírgula deslocou duas casas para a esquerda, pois a divisão era por 100, e 100 possui dois zeros. Na letra G, vamos ter 72 inteiros e 865 milésimos dividido por 1000. O resultado será 72.865 milionésimos. Veja que a vírgula deslocou 3 casas para a esquerda, pois a divisão era por 1000 e 1000 possui 3 zeros. A questão 17 diz o seguinte: Marcela foi ao supermercado e comprou 15 potes de iogurte a R$ 1,99 cada um, e mais 12 pacotes de biscoitos de cereais, pagando R$ 101,73 pela compra desses produtos. Qual é o preço de cada pacote de cereal? Primeiramente, multiplicando 1 inteiro e 99 centésimos vezes 15. 5 vezes 9 resulta em 45. Fica o 5 e vai o 4. 5 vezes 9 resulta em 45. Mais 4 resulta em 49. Então fica o 9 e vai o 4. 5 vezes 1 resulta em 5. Mais 4 resulta em 9. 1 vezes 9 resulta em 9. 1 vezes 9 resulta em 9 e 1 vezes 1 resulta em 1. Agora iremos somar esses valores. 5, 9 mais 9 resulta em 18, fica o 8 e vai o 1. 1 mais 9 resulta em 10, mais 9 resulta em 19. Então fica o 9 e vai o 1. 1 mais 1 resulta em 2. Para saber onde a vírgula ficará no resultado, devemos somar quantas casas decimais os números que estavam multiplicando possuem. O primeiro número possui duas casas decimais após a vírgula, enquanto o segundo número não possui nenhum. Então, o nosso resultado terá duas casas decimais. Então, a vírgula ficará entre o 9 e o 8. Então, os potes de iogurte custaram R$ 29,85. Em seguida, iremos descobrir o valor pago pelos 12 pacotes de biscoito de cereais, realizando a subtração do valor total menos o valor dos potes de iogurte. O resultado será R$ 71,88. Em seguida, iremos achar o valor de cada pacote de biscoito de cereais, dividindo R$ 71,88 por 12. Então, para dividir um número decimal por um número natural, devemos transformar esse número natural em um número decimal, acrescentando a vírgula e, em seguida, acrescentando após a vírgula o algarismo zero, de forma que esse número possua a mesma quantidade de algarismos após a vírgula que esse número. Então, iremos acrescentar 2 zeros, pois esse número possui 2 algarismos após a vírgula. Feito isso, devemos desconsiderar as vírgulas e efetuar a divisão normalmente, ou seja, 7.188 dividido por 1.200. O resultado dessa divisão será 5 inteiros e 99 centésimos. Portanto, o valor de cada pacote de biscoito custou R$ 5,99.